Olá, vamos mais uma vez ao novo estudo, né, que aconteceu na Associação Espírita Universalista André Luiz, em que nós abordamos a temática do animismo. O que será isso? Como se manifesta no desenvolvimento mediúnico? Até onde está ok, né? E a, quando que começa a quando devemos fazer um alerta, né, diante do quanto está se manifestando, quanto o médium está se manifestando animicamente. Né? E, iniciando de forma breve, o que é o animismo? Ele nada mais é do que a manifestação da alma do próprio médium. Tá? Então, em linhas gerais, o médium, em exercício mediúnico, ele entra em estado alterado de consciência e no animismo é a sua própria alma quem se manifesta. Em O Livro dos Espíritos, lá onde nós abordamos as temáticas ali dos tipos de mediunidade, né? A gente viu a mediunidade de sonambulismo, que é diferente do sonâmbulo, como nós vimos. Então, no sonambulismo, é uma mediunidade anímica. Né? O médium ele se desprende do corpo e é a própria alma do médium quem descreve, quem dá a comunicação do que vê no plano espiritual. Né? E aí, inclusive, na codificação, né, em seguida a gente vai ver algumas perguntas, surgiu a ideia, né, dos opositores do espiritismo, se não era a própria alma do médium a responsável por todas as comunicações. Né? O que Kardec, com muito estudo, né, com muita prática, definindo ali que existia outras inteligências através da observação e da análise de cada material, né, de cada resposta, né, onde era possível, como ainda hoje, é possível ver a identidade, uma identidade diferente na comunicação. Né? Dependendo do espírito que chega ali, ele muda a postura do médium, né? E usando Chico Xavier como exemplos, né? Quantas comunicações ele trouxe em línguas diferentes que ele desconhecia, né? Em línguas diferentes, em formatos diferentes que ele falava, né? Então, a experiência mediúnica demonstra, né, que não tem como ser o espírito do próprio médium responsável por todas as comunicações mediúnicas. É importante ressaltar aqui que, uma vez tendo dito que a manifestação mediúnica acontece em um estado alterado de consciência, é importante sempre ressaltar que estado alterado de consciência não significa inconsciência, né? Que são coisas bem diferentes. Na inconsciência, o médium não recordaria o que aconteceu. Né? E no estado alterado de consciência, aquilo que a gente já viu em estudos anteriores, é como o pré-requisito, né? O pré-requisito para o ato mediúnico. Porque eu não posso estar em total estado de vigília, né? Dominando todo o meu corpo, porque senão eu não consigo ceder espaço a um espírito comunicante. Né? Então eu preciso entrar em um estado de alterado de consciência, algo semelhante a um torpor, a um estado de transe, né? Mediúnico, que seria talvez, com comparação, um estado de pré-sono. Sabe? Antes de entrar no sono profundo, enquanto já está de olhos fechados, deitado na tua cama, mas tu ainda tem uma consciência de onde tu tá, do que está acontecendo à tua volta, né?
que é, inclusive, o que tem se observado, né, o que tem se estudado da mediunidade atual, contemporânea, em que a grande maioria dos médiums tem sua faculdade semiconsciente, né? Que seria essa em que o médium está no exercício, mas ele está participando junto, né? E isso se dá muito à evolução, né, de nós, seres humanos, e juntamente com a nossa evolução, a evolução da própria mediunidade, né? E aí, mais uma vez, diante daquilo que nós já viemos estudando, se o principal beneficiário da mediunidade é o próprio médium, certo? Necessário é que esse médium esteja consciente no ato mediúnico, que ele aprenda com seus guias, com seus mentores que se comunicam, como interceder por essa ou aquela pessoa, como lidar nessa situação, o que dizer, o que não dizer, o que orientar, certo? E algo importante de se notar também, que uma vez que somos conscientes, todo ato mediúnico vai ter a sua parcela de animismo. Uma vez que o animismo, mais uma vez, é a manifestação da alma do próprio médium, e uma vez em que não somos agentes passivos da comunicação, o médium ele exerce um papel de intérprete, né, em que o espírito manda uma informação e eu recebo essa informação e mando para quem está sendo atendido de acordo com as minhas crenças, de acordo com o meu conhecimento, né? Essa comunicação da espiritualidade, ela nunca chega pura, né? Ela vai ter sempre ruídos, né? E acréscimos ou decréscimos de acordo com quem eu sou, né? De acordo com o que eu já entendo da espiritualidade. Meus valores, minhas crenças, tudo vai influenciar. Então, toda comunicação mediúnica vai ter sua parcela de animismo, vai ter sua parcela da alma do próprio médium influenciando nessa comunicação, tá? Precisamos deixar isso bem claro. E aí, eu trouxe agora três questões que Kardec dirigiu ainda na codificação, tá? 3 questões de O Livro dos Médiuns, tá? Que eu vou ter licença para ler, né, na íntegra, sobre essas questões do animismo, né? Então, a primeira pergunta que Kardec faz relacionada a isso é se as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium, né? Kardec já antevendo essas questões, se era possível, uma vez que o espírito está liberto, por que não, né? E os espíritos vão responder o seguinte: a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobre as suas qualidades de espírito. Durante os estudos em sala de aula, a gente ainda até discutiu, né, sobre a temática de por que não, uma vez que todos somos espíritos, por que não, o que impediria um de nós, durante o sono, durante o semi-liberto do espírito durante o sono, o que nos impediria de ir a centros religiosos de outros países que estão em funcionamento, um dia a dia, que estão em funcionamento, e de lá auxiliarmos nas tarefas, né? Somos tarefeiros, não é verdade? E, enquanto espíritos, temos potenciais qualidades maiores e melhores do que aquelas que apresentamos no corpo físico, né? Muito em função dos bloqueios que temos em relação ao nosso planejamento reencarnatório, né? Mas o que nos impede, o que impede o trabalhador sincero da seara
espírita, dessa era cristã, de quem tem sincero interesse em espalhar a boa nova, quem tem sincero comprometimento com a caridade, de durante o sono ir auxiliar outros movimentos espirituais que estão em atividade naquele momento, físicos ou inclusive no plano espiritual, né? Então foi uma temática que surgiu, né? Por que não? E aí aquela questão, o meu espírito, né, nesse estado de alterar de consciência, em outro lugar estaria dando uma comunicação mediúnica, de acordo com seus conhecimentos, né? Mas e se ele se manifestar em mim, seria anímico, porque seria o meu próprio espírito e as minhas próprias convicções, né? Então, há de se dividir essas duas coisas, né? E seguindo então, a segunda questão que Kardec levanta relacionada a isso, ele questiona o seguinte: pois não parece que esta explicação, então, confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de um espírito estranho? E olha essa resposta da espiritualidade. Os que assim pensam só erram em dar caráter absoluto à opinião que sustentam. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. O que a espiritualidade defende aqui é que o erro de que se acreditar que toda comunicação é anímica é fechar isso numa caixinha, né? Onde justamente é o contrário, né? Se um médium é capaz de estar em um estado alterado de consciência e prestar comunicação do seu próprio espírito semi-liberto, o que impede de outros espíritos, né, usarem desse momento para se comunicarem, né? Inclusive, é importante ressaltar que o animismo, né, ele é parte do processo mediúnico, do desenvolvimento mediúnico, né? Ele seria a primeira etapa, né, em que o médium consegue se furtar ao estado total de vigilância do corpo, né? Ele consegue ceder espaço, né, de domínio, de controle de suas funções fisiológicas, orgânicas, né? Ele cede para entrar em um estado alterado de consciência, em que ele de fato vai ter mais amplo conhecimento sobre as coisas, né? E vai ter a possibilidade de acessar comunicação com o plano espiritual, né? E aí Kardec segue questionando então a espiritualidade em relação ao tá, e aí como? Como que eu distingo quando é uma comunicação anímica ou quando é um outro espírito se comunicando? A espiritualidade diz que é simples, é pela natureza da comunicação. É pela natureza da comunicação. E a espiritualidade, inclusive, vai salientar que no sonambulismo e no êxtase é que principalmente o espírito do médium se manifesta, né? Porque então se encontra mais livre. Em todas as outras situações, vai mais ou menos ter contato mediúnico, né? Vai ter outros espíritos se comunicando. E nosso estudo ele seguiu com um trechinho do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? E tem no capítulo 22, Imersão do Passado, em que o orientador do André Luiz diz a seguinte mensagem: muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, sob a égide do Espiritismo, vêm convertendo a teoria animista num travão injustificável a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização no bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente.
para batizar o fenômeno. O que eles têm a dizer aqui é que, atualmente, no movimento espírita, muito tem se perdido de comunicação pelo medo da manifestação anímica, que, em determinado cenário, pode sim vir a se perder num processo de mistificação, né, de charlatanismo, né? Mas é importante entender o animismo como um processo do desenvolvimento mediúnico. É importante entender que o animismo faz sim parte da atividade mediúnica. E depois, seguindo nosso texto, nossos estudos, a gente definiu o seguinte: se toda manifestação mediúnica, todo o processo de desenvolvimento mediúnico inicia com o animismo, a tarefa, né, do trabalho mediúnico, do médium que quer se melhorar, ser cada vez um melhor aparelho da espiritualidade, é ir diminuindo essa parcela de animismo, que, como nós vimos, nunca vai ser nula. Nós somos intérpretes, sempre vai ter uma parcela. A ideia é que consigamos diminuir essa parcela, certo? E como faz isso? Primeiro, estudo. Né? Se eu estudo, eu sei o que é a atividade espiritual, eu sei o que é a manifestação mediúnica, eu entendo se o mentor, se ele quiser fazer uma situação, se ele quiser dizer algo, aquilo não vai me soar estranho, entendem? E então eu não vou precisar influenciar tanto aquela comunicação, vou poder deixar que esse espírito comunicante fale de forma mais livre. Né? E a outra é o próprio exercício. Né? Quanto mais esse médium ele vai exercitando a manifestação mediúnica, mais ele vai confiando na espiritualidade, em seus guias e seus mentores, e permitindo que eles se manifestem. Né? Cada vez mais ele vai ter confiança para ceder. Né? E essas duas atividades, o estudo e o exercício, sempre sob supervisão, né, eu acredito fundamental, sobre a supervisão de alguém já experiente, de um médium experiente, eles vão fortalecer a confiança na espiritualidade. Né? E essa confiança vai favorecer que o ato mediúnico ele seja mais do espírito comunicante do que da manifestação anímica do espírito do próprio médium. O segundo ponto a se observar, né, já diante de quando um médium deve ser alertado em relação à sua participação anímica, é que espírito superior não se contraria quando é questionado ou quando é contrariado. Né? Então, se um espírito superior vem e dá uma comunicação, e seja consulente, quem quer que seja, questiona por quê, ou diz que não concorda, o espírito superior, guia e mentor, ele nunca vai se contrariar. Ele sempre vai respeitar, né, o tempo de cada um. O tempo de cada um. Se o que eu disse agora para ti não faz sentido, para ti não é coerente, tudo bem, tá? Você não precisa aceitar, eles geralmente dirão. Agora, se o médium tá lá, dando atendimento, e a pessoa discorda dele, o questiona, e aí o guia, o mentor, fala de forma rude, eu tô dizendo, tu não quer fazer, sabe? Aí é importante, por isso a necessidade de sempre ter
olhos atentos daqueles que trabalham em conjunto com o médium, né? Para daqui a pouco, após o momento ou ainda naquele, chamar a atenção desse médium, né? Para que ele se policie, se reflita consigo mesmo, né? Porque daqui a pouco sou eu médium e eu tô vislumbrado com a minha espiritualidade e eu não vou aceitar que questionem meus guias, que digam que eles estão errados. E aí, quando isso acontece, né, é o meu eu anímico que vai de encontro à defesa, né, dos meus guias, dos meus mentores. Né? E aí eu vou brigar com quem eu estou atendendo, vou ficar, inclusive, diante disso, se um dirigente, alguém me chamar a atenção, eu vou ficar bravo com relação a isso. Porque eu não vou aceitar, né, que questionem meus guias. E aí, é aí que o animismo vira um problema. Por isso, a necessidade constante daquela pergunta comum no desenvolvimento mediúnico, que é: sou eu ou é o guia? Né? É eu que estou dizendo isso ou é o meu mentor? Eu acho essa pergunta muito salutar durante todo o processo mediúnico a vida toda. Nós estaremos sempre estudando, refletindo, e é importante também analisar criticamente o trabalho. Como foi hoje? O que aconteceu hoje? Né? Não para eu desacreditar o ato mediúnico, mas para eu não cair num vislumbre de acreditar cegamente no que está acontecendo. Tem que sempre estar preparado para daqui a pouco eu estar sofrendo uma mistificação. Eu, médium, estar sofrendo uma mistificação. Porque comecei a acreditar cegamente na espiritualidade, né? E aí os meus guias, e aí eu começo a agir impulsivamente, sem refletir. Meus guias cedem espaço, porque daqui a pouco eu já não estou mais nem ouvindo eles, porque eu acho que eles teriam que ser assim ou assado. Né? E daí a gente vai de encontro a uma questão que a gente aborda bastante na sala de aulas, de que a espiritualidade é simples. A espiritualidade é simples. Né? Então, algo do processo anímico também, né? Vem o guia e orienta a comunicação original, o guia orientando o consoante a colocar um copo com água e uma vela branca acesa. Aí passa por mim e a comunicação sai a seguinte: que é preciso, durante as 7 noites, colocar num copo e do lado uma vela de 7 dias. A ideia é simples, foi transformada animicamente em um ritual complexo. E aí é importante observar também. Começa a ficar muito complexo, muito cheio de coisas, é importante observar o que está acontecendo. E pedir, né, desprendido de ego, de vaidade, né, solicitar um dirigente, a um amigo mais experiente, né, conversar, tirar opiniões, é muito importante, não se deixar levar. Né? E isso é importante também para quem está indo consultar um médium, né, para quem está entrando em um terreiro para ser atendido, né, num terreiro, numa casa espírita, ou qualquer centro religioso. É importante entender que os médiums são seres humanos como qualquer outros, com seus erros, com seus defeitos, com suas vaidades e seus egos. Então eu não posso acreditar sem refletir. É importante a palavra final ser sempre a do discernimento. Tem que fazer sentido para mim. No que eu acredito da espiritualidade, no que eu entendo, né, como agente
universal. E a última questão que nós abordamos é sobre a identificação prática de uma comunicação mediúnica ou de uma comunicação anímica. E a nossa conclusão foi que, na essência, não importa. O que importa é a comunicação. Se for uma comunicação instrutiva, que colaborou, que acrescentou na realidade dessa ou daquela pessoa, ou na construção do próprio médium, isso é o que de fato importa. De quem veio é sempre secundário. A gente até abordou algumas questões sobre determinados nomes se manifestarem. Vamos supor hoje em dia, se manifestasse através de um médium, o espírito, e desse o nome de Fenelon. Que importância nós deveríamos dar se é Fenelon de fato ou se é o Jorge? Nenhuma. Só quem vai dar importância ao nome colocado é o ego e a vaidade. Não é mesmo? Para nós, o importante deve ser a comunicação, o fundo da comunicação. O que essa comunicação está dizendo, o que ela está entregando e o que ela está acrescentando. Certo? Espero que tenha feito sentido para vocês, Então, que não condenemos mais a manifestação anímica, que entendamos que ela faz parte do processo mediúnico, inclusive que ela faz parte do processo de desenvolvimento mediúnico, e que ela vai nos acompanhar, vai acompanhar o médium por toda a vida. Cada vez a ideia, com estudo, com exercício da prática mediúnica, cada vez diminuindo mais, mas como nós vimos, vai sempre estar ali. Que Deus os abençoe a todos. Que assim seja.